Que Deus tem uma palavra para o seu coração a partir de agora. Mais uma vez, a paz do Senhor. A paz do Senhor, glória a Deus. Estou grato a Deus por mais uma noite estar falando de Jesus, como já falei, né? E mais uma vez queria também trazer as felicitações, né, para minha esposa, completou ano. Amém. Essa semana, e também juntamente com a minha filha Laira, né? Que a gente não falar o nome dela, viu? Ela está assistindo em casa. E que Deus te abençoe, minha filha. Minha esposa também, né? Mas eu queria ler aqui um texto muito conhecido por nós. O programa evangelístico. Eu separei um texto aqui na palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Você que está em casa, eu queria já pedir de antemão, compartilhe este link com aquela pessoa que não conhece Jesus ainda. É um programa evangelístico, é um programa que tenta alcançar vidas. Boas novas é evangelho é boas novas. Então faça isso, compartilhe aquele amigo, aquele colega, né? Marque ele lá para que ele possa ter um encontro com Jesus também. Então vamos ver aqui em Atos capítulo 3, o versículo 19, muito conhecido por nós, que diz assim: portanto arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados, né? Então aqui nós temos uma passagem da palavra de Deus, uma citação do apóstolo Pedro, quando ele estava pregando, né, no templo, logo após em que ele fez aquele milagre na frente da entrada do templo, na porta chamada a Porta Formosa, né? Então ele, ao entrar, ele se depara com um coxo, um aleijado, e ele olha para aquele homem com os olhos fitos e ele diz assim: olha para nós não temos prata nem ouro, mas o que temos, isto te damos, né? Que tu fique de pés em nome de Jesus. E logo aquele homem ficou de pé, e foi grande o alvoroço, né, daquele povo que estava ali, dos israelitas que ali estavam. E logo Pedro, vendo a situação, ele se levanta e diz: israelitas, por que vocês estão assustados ou atemorizados ou perplexos com isso? Como se essas coisas que aconteceram viessem de nós mesmos. Foi eu que fiz isso? Não foi eu, mas sim o poder da fé que há em Jesus Cristo. Foi esta fé que há em Jesus Cristo que fez este milagre, esta dádiva para que esse homem pudesse andar novamente. E ali ele começa a pregar e falar de Abraão, da promessa de Abraão, da vinda de Cristo, de quem era Cristo para os israelitas. E ele mostra Jesus e ele fala esta palavra que eu acabei de ler. Portanto, antes dele falar esta palavra, ele diz uma coisa interessante, que vocês fizeram com que o nosso mestre fosse morto. O texto vem dizer que eles preferiram que Barrabás fosse solto, um criminoso, culpado, mas que fossem preso um inocente, e esse inocente foi morto com morte de cruz. E esse inocente para nós é um inocente chamado Jesus Cristo, né? Ele morreu em morte de cruz. Mas Pedro, ele faz essa indagação, ele disse: portanto arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados, ou apagados, ou anulados, ou encobertos os seus pecados, né? E Pedro mostra que aquela ação daquelas pessoas contra o mestre, havia um perdão, havia uma forma de alcançar a redenção, de alcançar a justificação por meio da fé em Cristo Jesus. Nós somos pecadores, amado ouvintes, pecadores que precisamos da redenção, pecadores que precisamos nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, da nossa consciência má, da nossa índole, que muitas das vezes nos leva a caminhos tortuosos, um caráter que antes era errôneo, tortuoso. Cristo quer transformar este caráter, quer libertar, quer trazer paz, quer trazer alegria, quer trazer uma nova vida. E quando eu digo nova vida, não é você ficar rico,
não é você ter bens materiais, não é você ser milionário, morar em um dos melhores lugares aqui em Campina Grande ou no país, não. Quando nós falamos em melhorar de vida, é o encontro de verdadeiro com Jesus. É o encontro em que o homem pecador, o homem mau, o homem perverso, aquele homem que não tem sentimentos, aquele homem que tem um coração de pedra, como diz a palavra de Deus, ele se encontra com aquele ser maravilhoso, celestial, sublime, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e ao se encontrar com ele, Deus faz através do Espírito Santo uma renovação, uma limpeza, uma justificação por meio de Cristo. A Bíblia vai dizer que não há nenhum justo sequer diante de Deus, nenhum. Mas a justificação que estou falando não é um justo porque você é bom, porque você tem um caráter, uma boa índole, não. É uma justificação porque Deus traz a justificação para você poder ter paz com Deus, para você poder agora ter o novo elo com Cristo. Aquele elo que foi perdido lá no Éden, quando Adão pecou juntamente com Eva, trouxe o pecado ao mundo, e hoje somos condenados por esse pecado devido à ação do homem. O homem, ele só pensa em si, ele só pensa nas suas loucuras, nos seus prazeres, nos seus deleites. Ele nunca pensa em Deus. E Deus está sempre com os braços abertos, com as mãos estendidas, com os ouvidos atentos, para que o homem ele possa se voltar para Ele. E nós estamos aqui como porta-voz neste programa tão maravilhoso, trazendo a palavra de Deus para você, alertando o teu coração, porque Jesus está voltando, amigo ouvinte. Jesus está às portas, os acontecimentos estão muito mais evidentes do que anos passados, do que tempos passados, e Cristo está voltando, Ele está à porta. O nosso amado irmão leu aqui no capítulo 21 de Lucas. O que é que falta mais acontecer? Quase nada. As profecias bíblicas se cumprindo, Cristo está voltando, vem buscar a tua igreja. E o interessante é que o homem ele está tão cego, tão louco com as suas loucuras, que certa vez eu estava numa rede social e alguém colocou lá: Jesus está voltando. E alguém colocou e disse assim: deixa ele voltar, com forma de ironia, como forma de sarcasmo, como forma de querer brincar com as coisas sérias do Senhor. Mas infelizmente, meu amado ouvinte, eu quero dizer algo, que Jesus está voltando. E como foi cantado aqui e também foi falado, Jesus vai voltar, e dois grupos de pessoas vão sentir duas coisas diferentes. Um grupo de pessoas, eles vão ser arrebatados. A Bíblia diz lá em Tessalonicenses que Cristo virá nas nuvens e Ele dará ordem aos seus anjos para que venha buscar a sua igreja. E quando a sua igreja for arrebatada, a Bíblia diz que nós nos encontraremos com os que já morreram no céu. Aleluia, nas nuvens nos encontraremos e de lá iremos para as bordas do Cordeiro. Que coisa maravilhosa. Uma coisa vos digo, amado ouvinte, nós não merecemos nem estar vivos. Nós não temos nada em nós que possa agradar o Mestre. Não tem nada em mim, em você, aleluia, que possa trazer agrado ao Mestre. Nós somos pecadores, cegos, pobre e nu. Mas quando Cristo, que está escrito lá no capítulo 4 de João, Jesus disse que raiou a maravilhosa luz. Essa luz, quando raia na vida do ser humano, ele deixa de ser cego, ele deixa de ser nu, ele deixa de ser miserável, ele agora é justificado, seus pecados são remidos pelo sangue de Cristo, aleluia, e ele passa a ter agora uma nova convivência com Deus. Que coisa maravilhosa. O que eu acho lindo no Deus maravilhoso, poderoso, é que Ele não faz acepção de pessoas. Ele não olha para mim com um olhar de desprezo porque eu não tenho dinheiro, porque eu tenho uma condição social inferior à de outras pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não olha para mim com acepção, com rejeito, porque eu tenho uma cor de pele diferente da outra, porque eu seja isso ou seja aquilo. Mas Ele olha para mim com amor, com um olhar de carinho, aleluia. E Ele nos
constrange, a palavra de Deus diz que Ele nos constrange a salvação, aleluia, ouvir as palavras de Jesus. Como eu estava dizendo, nós somos porta-vozes desse Jesus. Você pode também um dia ser porta-voz de Jesus, aleluia. Eu acho que você aceitará Ele, seguir a Ele como o único e suficiente Salvador. Me lembro eu que quando estava lendo a palavra e vi quando nas escrituras o apóstolo Paulo escrevendo, aquele homem quando todos fugiram, né? E ele disse: não, opa, eu vou me matar. Disse: não se mate, né? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Esse crer não é apenas dizer eu creio. Às vezes a gente conversa com as pessoas na rua: você crê em Jesus? Você crê em Deus? E as pessoas: sim, eu creio em Deus. Você anda com Deus? Eu ando com Deus. Mas os seus pensamentos, as suas atitudes, as suas palavras, o seu comportamento são comportamentos completamente diferentes, que não condiz com aquilo que a Bíblia Sagrada ensina. A Bíblia nos ensina a ser amorosos, perdoadores das dívidas uns dos outros, né? A Bíblia nos ensina a ser cordiais. A Bíblia nos ensina a tratar bem as pessoas. A Bíblia nos ensina a não ter acepção de pessoas, porque o nosso Deus não tem acepção de pessoas com ninguém. Ele trata todo mundo por igual. Agora, uma coisa que o nosso Deus Ele é amor. Ele é amor. Ele não é o amor, Ele é amor, Ele é o próprio amor, Ele é a essência do amor. Porém, Ele também é fogo consumidor, Ele é justiça, aleluia. Ele quer também que o homem entenda que Ele é amor, que Ele morreu por amor, um amor tal que o escritor ele não soube dizer. Deus amou o mundo de uma tal maneira essa que a gente não tem como explicar, mas também Ele é fogo consumidor. Ele requer obediência, Ele requer, aleluia, atenção, como foi lido, como foi dito aqui nesta noite. Ele requer a atenção às suas escrituras, aos seus preceitos, aos seus princípios. Deus é um Deus de princípio, aleluia. E tem um texto aqui muito interessante, que é em 2 Crônicas, que nos diz o seguinte: porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o seu rosto, se vos converterdes a Ele. Veja, Ele é poderoso, Ele é misericordioso, e Ele está sempre atento a nos ouvir. Mas tem uma condição. Tudo isso é condicional. Qual é a condição? A condição é: se vos converterdes a Ele. Às vezes a gente vê: vai com Deus, você está com Deus, e as pessoas dizem que estão com Deus, mas na verdade não estão com Deus. Por quê? Porque é preciso se converter a Ele. Converter de quê? Do que nós acabamos de ler. Arrependei-vos dos seus maus caminhos, arrependam-se e convertam, para que sejam cancelados ou perdoados os vossos pecados. Os seus pecados, os meus pecados precisam ser perdoados. Nós precisamos encontrar a Cristo, e só Cristo é quem pode perdoar os nossos pecados. Somente Ele, está nas mãos dEle o perdão, não há outro. Certa vez perguntou a Jesus: Jesus, para onde tu vais? E ele disse: vocês sabem o caminho. E o apóstolo diz: mas não sabemos para onde vai, como poderemos saber o caminho? Em João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai vir ao Pai a não ser por mim. Então, se não for por Cristo, amado ouvinte, não tem salvação, não tem como se conectar a Deus, não tem como receber a dádiva do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele precisa morar no coração do homem. Para que o Espírito Santo more no coração do homem, há a necessidade que o homem se converta dos seus pecados, há a necessidade que o homem se arrependa dos seus erros, olhe para si e diga: eu sou um pecador, eu sou merecedor de morte, eu sou merecedor da cruz, mas Cristo morreu por você. Foi pago a cédula que estava marcada para a tua morte, foi paga por Cristo na cruz do Calvário. A ira de Deus que está sobre o mundo foi paga na cruz do Calvário. Cristo pagou ao próprio Deus. Deus disse: agora quem vai morrer por estes pobres infelizes, que nem justos são,
não tem como ser justificados, não tem como ser alcançados, porque nada neles tem que me agradem. E Cristo se levanta e diz: eu vou morrer por estes, eu vou morrer por todos eles, eu vou pagar este preço infinito, esse preço que não poderia ser pago por nós. Nós não temos o dinheiro do mundo inteiro, o ouro do mundo inteiro, não paga o que Cristo fez por nós. E Ele se levanta e diz: Pai, eu vou fazer esta obra. E Ele vem aqui na terra. E eu lembro muito bem, lendo as palavras do apóstolo Mateus, e ele diz assim, Jesus lá no Getsemane, e ele roga ao Pai. A Bíblia diz que ele roga e seu suor se torna em gotas de sangue, aleluia. E ele roga ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, não deixa que eu beba, mas que seja feita a tua vontade. Então veja que Cristo, em momento nenhum, ele correu. Ele se abraça com aquilo que o Pai tinha enviado para ele, com a missão que o Pai tinha dado. E quando Deus deu a missão a Jesus, Deus sabia que Jesus iria cumprir. Ele não ia descer de maneira nenhuma daquela cruz. Talvez ele até tivesse poder para fazer isso, mas ele não ia fazer isso de maneira alguma. É bem verdade que muitos o criticavam, o apontavam, o cuspiam e diziam: se tu és o Cristo, desce dessa cruz. Se tu és o Cristo, por que tu não salva a ti mesmo? Como podes ser o Cristo, ter tanto poder que foi dado a você, como você mesmo disse, que foi dado poder? E quantas das vezes nós somos, como igreja de Deus, nós somos afrontados dessa forma, né? Somos afrontados dessa forma. Você não diz que é crente, você não diz que é isso, que é aquilo, e por que você está passando por isso ou por aquilo? Mas fizeram isso com o nosso Cristo, e Ele disse, aleluia, Ele disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia. Uma frase semelhante a essa foi uma frase muito bonita, em que o nosso amado irmão Estevão, né? Ele bradou essa frase, né? Quando ele estava sendo julgado, né? Até pelo próprio Paulo também. Paulo estava ali, né? E sendo julgado pelo pessoal do Sinédrio, todo mundo ali oprimindo, e ele: amados irmãos israelitas, e ele faz um resumo da salvação, da promessa de Abraão. Ele começa em Abraão e termina em Jesus. E quando ele termina em Jesus, ele diz: o qual vocês mataram. E quando começaram a apedrejar, a Bíblia diz que a face de Estevão se transformou numa face de anjo, e ele olha para aquelas pessoas que estavam apedrejando e diz assim: Pai, não imputes esses pecados neles, Senhor. Ou seja, a mesma coisa: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, amado ouvinte, você que está ouvindo esta palavra, converta-se ao Senhor, porque Ele está voltando. Ele vai voltar. Aqui em Apocalipse, no capítulo 22, eu acho, aliás, no capítulo 16, bem rapidinho para terminarmos, nós vamos encontrar uma passagem no capítulo 16, versículo 15, que diz assim: olha só o que é que o Senhor Jesus está dizendo: esses que venham como o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então o mestre está alertando aqui, dizendo: olha, amado, eu estou vindo e ninguém sabe a hora que eu vou vir. Eu vou vir de repente, assim como o ladrão, ele planeja vir assaltar alguém e ninguém espera e é pego de surpresa. Assim vai ser a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém sabe, vai ser muito rápido. Ele vai vir buscar a sua igreja, e aqueles que aceitaram a Cristo como único suficiente Salvador, esse sim vai alcançar misericórdia. Porém, aquele que não estiver salvo na pessoa de Jesus Cristo, com certeza, amigo, ele não vai, aleluia, alcançar essa dádiva. E uma coisa muito importante, eu queria ler aqui só para registrar, no capítulo 22, olha só o que tem reservado para aqueles que vão, aleluia, gozar das mansões celestiais. Capítulo 22, versículo 2: no meio da praça da cidade, e de outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos,
dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e o do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele, ou seja, o nome de Cristo. Então já não haverá noite, não haverá noite, e não precisarão da luz de lamparinas, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todos sempre. Aleluia. Aleluia. Nós viveremos com Deus para todos sempre. Se você se afastou de Cristo, se você deixou Jesus por algum motivo, volte imediatamente para os pés do Senhor Jesus. Não deixe com que as coisas desse mundo venham tirar a sua comunhão com Cristo. E você que ainda não aceitou Jesus, aceite, porque você tem a promessa, não minha, não do presbítero Leonésio, do presbítero Moisés, que está ali nas técnicas, não, mas do próprio Cristo. Ele disse no capítulo 14, versículo 1: eu vou preparar lugar, e quando eu for e vos voltar, para que eu prepare este lugar, voltarei para vós. Ele vai voltar para mim e para você, amado, para que aonde ele estiver, ele disse, aonde eu estiver, estejais vós também. E para concluir, eu quero dizer o seguinte: no capítulo 22, versículo 17 da Apocalipse diz: e o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça da água da vida, venha. Aleluia. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Peço orações pela minha família, por mim, e agradeço já a oportunidade em nome de Jesus. E não deixe Jesus por nada neste mundo. Amém.